Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce e eu tô com o Everton aqui, meu co-host. E aí, Everton? E aí, como você está, Marcelo? Eu tô bem, cara. Eu tô bem empolgado com esse podcast hoje. Eu também, bastante. E uma coisa nova, né? Ixi. Empreendedora. Você já tinha ouvido falar de uma empresa assim? Não, aqui em Cuiabá não. E Mas, nem no Brasil. Nem no mundo, né, Everton? Você vê, pessoal, como a inovação, ela está presente aqui também, sabe? A gente consegue encontrar empreendedores assim, diferenciados, né? Diferenciados e da nossa terra também, né? Sim, que com certeza é um orgulho, né, Everton? Com certeza. E assim, Everton, antes de você apresentar a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada de hoje, fala um pouquinho do que esse pessoal que está lá em casa deve fazer neste momento. Olha, tem um recado para você que está nos acompanhando, chegou aqui no Zoom Talk, né? Se ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se, né? Compartilhe esse conteúdo, comente e deixe o seu like e ative o sininho de notificações, porque sempre que tiver um podcast novo aqui, né, Marcelo? Vai ser avisado e com certeza um conteúdo enriquecedor e que vai com certeza fazer diferença aí na vida de quem está nos assistindo. E você nos ajuda muito e faz uma diferença enorme para o Zoom Talk chegar a mais pessoas, né, Everton? Exatamente. Ó, um dedão aí no like não faz mal, hein? Isso aí. Agora apresenta a nossa convidada, Everton. Deixa eu apresentar, pega a sua colinha. Sempre uma colinha, né? Agora tem não que errar, ter, né? Bom, hoje nós vamos receber aqui, já recebemos, né, para um bate-papo, né, para lá de especial, a dona da startup Vou Contigo, né, que nasceu dentro de um programa de aceleração da empresa, do Sebrae. Ela é formada em Ciências Contábeis, já participou de reality show de empreendedores do país, é de casa, lá da TV Globo, e além disso já participou também do Expo Favela Innovation 2023. É com muito prazer que nós recebemos Ivonete Guarino. Isso Seja bem-vinda. mesmo. Bom dia, meninas. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Everton. Bom dia, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, né, gente? É bom dia para mim, mas é olá para todo mundo, né? Melhor. Exatamente. E assim, Ivonete, assim, antes de a gente iniciar, assim, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória como empreendedora, né? A gente bateu um papo aqui antes do podcast iniciar e você contou algumas histórias que há muito tempo você já empreende e às vezes até antes de entender o que você estava empreendendo, né? Conta um pouquinho como que nasceu essa veia de querer empreender. Tá, oficialmente já tem 18 anos, né, que eu empreendo, então é metade da minha vida dentro do empreendedorismo. E eu comecei na faculdade, quando eu estava lá no UFMT, revendendo cosméticos. Então, eu queria fazer uma viagem, não tinha um tostão para fazer essa viagem, eu era bolsista, eu venho de uma família muito simples. E aí uma plaquinha na frente da casa de uma vizinha, tá precisando de uma renda extra? Falei, cara, essa plaquinha é o que eu tô precisando mesmo, tô precisando de uma renda extra, né? E essa plaquinha era da Natura, então eu comecei minha jornada revendendo Natura e fiquei nela durante quase 7 anos. E depois de um tempo na Natura, eu migrei para uma outra marca, que foi a Mary Kay. Experimentei os produtos, gostei, comecei a trabalhar com isso. E na Mary Kay eu fiquei quase 8 anos, né? E dentro da Mary Kay eu me desenvolvi como pessoa, desenvolvi liderança, eu formei time lá dentro, eu fui diretora de vendas também. E uma coisa engraçada é que eu fui me enxergar como empreendedora depois que eu já empreendi há 10 anos. Nossa. Eu falei, esse negócio aí eu faço esse negócio. Então, eu acho, seria hilário se não fosse trágico, né? A gente não se enxerga nesse lugar de empreendedora, né? Principalmente quem vem da periferia, a gente vende bolo, faz cabelo, vende roupa, mas não se enxerga nesse lugar, como se... É uma forma de profissionalizar e a gente não consegue se colocar ali naquele lugar, sabe? Eu sou empreendedora. Não, eu tô só fazendo meu corre e tá tudo certo. Eu tô pagando meus boletos e tá tudo bem. Você acha que essa questão de, às vezes, não ter a consciência é porque a questão do empreendedorismo, talvez de ser um empresário, ficou uma questão muito assim, empresário é rico, empresário é um cara, tá num nível acima, ou tá... Outro patamar. Outro patamar. Assim, o empreendedorismo ficou taxado de uma maneira errada por muito tempo. Eu acho que está muito distante da realidade, né? E aí eu olho para aquele lugar lá,
é tudo estereótipo, na verdade, né? Uhum. E eu não me enxergo naquele lugar. E tem uma questão também que é até que ponto eu acesso conteúdos que me esclareçam sobre isso. Então, o empreendedorismo, ele é até certo ponto muito glamourizado. Aí parece, nossa, é empreendedor, é chique, né? Vou estar de salto. Cara, relação pura, é descer do salto, arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, né? Sim. Mas esse é o dia a dia, é o chão de fábrica. Empreender é realmente fazer o que for necessário, né? Então, principalmente quando a gente inicia um negócio, eu faço café, eu limpo o chão, eu troco a lâmpada, eu atendo o cliente. Se precisar atender o cliente lá na ponta, eu também vou atender o cliente lá na ponta. É porque você trabalhando como CLT ou trabalhando para alguém, você tem seu horário ali para cumprir, né? Sim. O empreendedor não tem, ele tem Não tem. É 24 horas praticamente você é empreendedor, né? Você tá ali Não em todo para, momento. né? É o tempo todo, né? Né? E a gente olha ainda para o CLT como se fosse algo relativamente seguro, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu falava assim, não, gente, eu nasci para ser para mandado mesmo. Quero esse negócio, não. Tipo, de ter empresa, era Sim. completamente fora da minha realidade. Não é cultural, na verdade, né? Uhum. A gente cresce, a gente é doutrinado, ou a gente assina a carteira, de preferência numa grande empresa, para a gente ter aquela segurança, aquele pão garantido de cada dia e fico estável, ou eu ingresso num concurso público, vou ser servidor público e vou morrer lá. A gente é doutrinado assim. Então, fora do país, já existem lugares em que a doutrina, assim, entre aspas, já é o empreendedorismo. Sim. Então, desde muito pequenininho, a criança já está com aquela visão de que ela vai ter uma empresa, que ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Meu filho tem 8 anos. Como ele é muito imerso nesse meio, que eu gosto de envolvê-lo no meu trabalho, pergunto para ele o que ele quer ser. Ele quer ser empreendedor. Ele, às vezes eu levo ele para evento, ele faz desenho, ele chega lá nos eventos, ele quer vender os desenhos dele. Você quer comprar? O Pix é da minha mãe, é o telefone da minha mãe. Caramba. Interessante. É porque legal. a cultura que foi ele construindo cresceu isso, né? é completamente diferente, né? Então, hoje, eu sou empreendedora com muito orgulho. Mas houve uma época que eu falava, jamais vou ser esse negócio aí. Porque é um negócio aí, é distante demais de mim, sabe? Sim. Eu acho que assim, a questão que a gente cresceu escutando muito dos nossos pais, né? Assim, você tem que ter uma segurança. Você tem que ser você tem que ter uma carteira assinada, você tem que... É que eu acho que eles também foram ensinados dessa Foram, forma, claro, né? claro. E aí foram passando isso pros filhos, né? Sim. Então, E foi tipo assim, os meus pais, por exemplo, meus pais cresceram em sítio, né? Trabalho braçal, na roça. Então, era uma vida muito sofrida. Eu vou querer isso pro meu filho? Não, eu vou querer que ele faça alguma coisa diferente e que ele tenha uma segurança diferente da que eu tive, né? Aí o caminho natural é incentivar o meu filho a construir essa segurança que no final do dia não é segurança nenhuma, né? Você acha que, assim, pensando até numa questão mais ideológica, assim, você acha que existe alguma coisa que, sei lá, não sei se uma força externa que talvez essas pessoas, que blinde essas pessoas de ter acesso a esse conhecimento do que é realmente empreender, de trabalhar isso? Ou você acha que hoje não, hoje está mais aberto, as pessoas podem buscam com mais facilidade? Porque assim, a gente ainda vê muito, principalmente em bairros mais carentes, assim, essa questão, sabe? Foi aquilo que a gente falou antes do podcast, a questão do mindset, do pensamento, de, às vezes, não se enxergar como alguém que pode ter sucesso na vida, sabe? Você vê alguma forma de blindagem ainda disso, ou é questão cultural mesmo? Acho que tem a questão da cultura, mas acho também que a informação está disponível no mercado. Mas até que ponto essa informação disponível ela é acessível? Porque a gente tem um vocabulário próprio. Sim. Eu sou do universo de startups. É uma sopinha de letras que só Jesus na causa. Sim. Então, a gente consegue pegar essa informação que está disponível e traduzir para a massa? Acho que falta essa tradução ainda. Já existe toda uma conceituação, existe informação disponível no mercado, mas às vezes eu nem sei fazer a pergunta. Se eu não sei fazer a pergunta, como que eu vou descobrir a resposta? Simples assim, né? Então, acho que falta mais esclarecimento, falta mais incentivos, e aí a gente está falando de produção para grande massa populacional, uma linguagem mais simples, acessível,
Eu entendo que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Sim. Então, não adianta eu falar bonito e a outra pessoa não Não entender entender absolutamente nada. Então, hoje eu acho que é isso. Tem um monte de gente falando bonito, mas para quem quer chegar, a informação não chega lá na ponta. Tem muito ruído aí dentro nesse percurso e aí se perde aquela informação que é importante. É uma mentalidade empreendedora. Eu acho que pode transformar a economia, pode transformar a vida daquela pessoa que às vezes está numa situação de muita vulnerabilidade econômica, de muita pobreza, vamos ser bem claros, né? Está ali naquele ambiente ruim. E o empreendedorismo, ela arregaçar as mangas, falar, cara, eu posso fazer isso, mudar a mentalidade, que é bem difícil, eu posso criar um cenário diferente. Pode virar o jogo, mas precisa de um incentivo. Talvez até a gente pensar nas escolas públicas de ter Eu acho que teria que ser inserido dentro das escolas. Todas as escolas em geral. Eu acho maravilhoso currículo, essa ideia. né? Porque assim, você vê assim, na escola que minha filha, desculpa te cortar, Ever. Fica tranquilo. Mas assim, na escola que minha filha estuda, ela tem curso de empreendedorismo dentro da escola. Uhum. Eles empreendem, eles criam empresas, eles... Meu filho também. Então assim, aí você vê... Nas escolas públicas, eu na verdade, não conheço, gente, posso estar falando besteira aqui, mas eu não vi falar que existe algo Não tem. nesse sentido, entendeu? E precisa dessa educação de base. É a base. As crianças É a precisam massa. vir como uma nova mentalidade. E aí a gente está falando de educação, né? Sim. Não tem como fugir da educação. Porque ali é onde forma, né? A criança está em plena formação, né? Ali é onde vai ser os novos cidadãos. É os que vão estar na sociedade ali. Se eles não têm uma base sólida ali, eles não vão ter esse pensamento quando chegar. Exato. E se eles não veem essa possibilidade, né? Uhum. Eles nem sabem dessa possibilidade, na verdade, nem sabem dessa possibilidade. Então, Porque você pensa assim, se a gente fizer uma pesquisa, talvez, nos bairros, a gente vai pegar essas crianças e falar com elas, você fala assim, como é que você vai ter para ter sucesso na vida? Ou jogador de futebol, ou youtuber. Hoje youtuber, né? Rap, como que é? Rap? Rapper. Cantor, né? Cantor de rap e tal. O empreendedorismo não vai aparecer, talvez, nessa pesquisa. E às vezes essa criança empreende. Quantas crianças que a gente vê que não deveria, Sim. mas tá vendendo doce? Uhum. Exato. O que é isso? Empreendedorismo. Empreendedorismo. Mas ele não sabe que tem esse nome bonito, né? Sim. Quer fazer uma pergunta aí? Quero. E, Ivonete, por que empreender? Cara, porque empreender, eu acho que isso é muito meu desde que eu me entendo por gente, eu só não sabia, né? Eu demorei para descobrir. Mas hoje, precisamente, eu empreendo muito por propósito. Eu sou uma pessoa que valoriza muito o autoconhecimento. Eu acho que é nosso grande superpoder. A gente se conhecer, acho que pode transformar muita coisa. E eu entendi, por exemplo, que a dignidade do outro é um valor muito importante para mim. E aí, essa era uma pecinha que estava guardada na minha cabeça, né? Eu brinco assim que a Vou Contigo é um mix de um quebra-cabeça de peças que eu acumulei na minha vida. Então, eu sempre fui incomodada com a relação da sociedade com a pessoa idosa. Tava ali guardadinha essa pecinha. Uhum. E aí eu entendi essa questão da dignidade do outro, outra pecinha. Eu tive uma dor pessoal intensa que foi cuidar de um familiar com Alzheimer. E aí eu senti toda a dor que foi intensa pra caramba, envolvida no rolê, né? E aí houve um desejo de empreender, depois que eu já tinha me identificado que eu era uma empreendedora. Falei, eu quero fazer alguma coisa diferente do que eu fazia. Eu tava no ramo de beleza e bem-estar há 14 anos. Quero fazer alguma coisa diferente. E esse novo negócio, ele precisava estar alinhado com os meus valores pessoais e ser financeiramente sustentável. E aí a pergunta da minha psicóloga: você já pensou em fazer alguma coisa para idosos? Sei lá, levar eles para os lugares. Às vezes eles querem sair, tem que ficar ligando para a filha e eles não gostam. Eu falei, cara... Que ideia. Eu nunca pensei. E eu nunca tinha pensado mesmo. E assim... Eu cresci com avós por perto, meus pais são idosos, eu tenho muitos idosos no meu círculo familiar. Eu vivi imersa numa dor na época, mas eu nunca tinha olhado para o mercado com esse olhar. Falei, nunca pensei, eu sei assim, transtornada. No outro dia, Google, fui ver o que tinha no mercado disponível, e aí eu constatei, do ponto de vista de negócio, que eu já sentia como consumidora. Não existem soluções voltadas para pessoas 60 mais, né? Que é uma população invisibilizada, infelizmente. E a Vou Contigo nasce no outro dia. Então, no outro dia, eu rascunhei a minha ideia, vou fazer isso, vou resolver esse problema, levei no Sebrae e começou o desenvolvimento.
Então, hoje eu empreendo muito por esse propósito de dar liberdade e qualidade de vida para a pessoa idosa, né? E aí, como consequência, por exemplo, eu sou um exemplo para o meu filho de uma nova jornada, de ocupar outros espaços, né? De não se limitar. Eu precisei me desenvolver muito para não ser uma ameaça para o meu negócio, porque eu tinha trocentas crenças limitantes, vários bloqueios. Então, o desenvolvimento da Ivonete foi extremamente necessário para que ela não fosse mais uma ameaça para o negócio, que a gente sabe que empreender no Brasil é bem fácil, né? Não, É bem facinho. Uhum. E aí, já pensou, o próprio empreendedor é uma ameaça para o negócio dele, aí ferrou a vida, né? Então, como eu saía desse lugar de também ser uma ameaça para o meu negócio, para ser alguém que realmente ia fazer o negócio acontecer. Você acha que esse foi a principal dificuldade que você teve que enfrentar? Essa questão de eliminar essas crenças limitantes, se entender como empreendedora mesmo, e ter reformular sua forma de pensar para eu consigo chegar ali, eu consigo fazer isso acontecer. Eu acho que esse foi o trampo mais pesado. E é um trampo contínuo, né? Então, eu venho de um lugar... Eu cresci na periferia de Cuiabá, lá na região do CPA, que eu cresci. Depois eu me mudei pro final de Várzea Grande. E hoje eu moro ali na região do Cristo Rei. Então, eu vim de um lugar de muita carência, né? Sem referências. Então, enfim, não tem pessoas que empreendem. Meu pai é carpinteiro, minha mãe era do lar. Hoje é do lar e na época ela era secretária do lar, esqueci o nome. Era empregada doméstica. Ela trabalhava na casa de pessoas, então assim, eu não tinha referências. E aí, o que eu fazia eu olhava e falava, cara, eu não quero essa vida pra mim. Para onde eu ia, não sabia, desde muito pequena. Eu olhava e falava, não quero isso pra mim, eu vou pra qualquer lugar que não seja esse. Né? Então, felizmente, eu tinha essa percepção, desde muito pequena. E aí, eu vi nos estudos uma possibilidade de trilhar novos caminhos, realmente. Aí, eu tive a chance de gostar de estudar, que facilitou um pouquinho, né? Então, eu cresci nesse ambiente de carência, não tinha referências, e fui doutrinada a, vai ter uma carteira assinada para você ter um dinheirinho guardadinho ali, ou vai ser funcionária pública, você é inteligente, estuda no concurso que você passa, vai ficar tudo bem, né? E aí, olhar para esse lugar de empreendedora e trabalhar as muitas crenças limitantes que a gente vai acumulando na vida, foi um processo que eu tive de fazer, então. Problema com o dinheiro, se ter dinheiro é ruim, a gente acredita que ter dinheiro é ruim, né? Todo rico é fútil. Aquelas coisinhas que a gente escuta desde pequeno, que vai reforçando ali, cara, você não pode ter dinheiro, porque se for dinheiro, você não... Essas narrativas. Você vai queimar naquele lugar. Você não vai ser uma boa pessoa. Isso vai fortalecendo. Então, quebrar a síndrome da impostora, eu tenho problema seríssimo com isso. Hoje já é muito menos, mas eu já tive problema seríssimo de não me sentir capaz de ocupar aquele espaço. Então, eu olhava e falava, será que minha máscara vai cair qualquer hora? Então, eu tive que trabalhar e trabalhar muito. É realmente me blindar, muita terapia, conversas com o coach, livros, para realmente destravar essas coisas e eu conseguir avançar. Você consegue, pensando em tudo isso que você falou agora, voltar ali no tempo e ver um momento assim que foi essa virada de chave que você deu na sua mente? Olha, quando eu olho para trás, eu acho que minha virada de chave começou em 2018, quando eu olhei para o meu entorno e vi que eu era o topo da mesa, topo do bolo. E eu falei, eu não quero mais estar nesse lugar, eu não quero mais ser topo de bolo, eu quero ser o bobo da mesa. E desde esse ano, eu comecei a caminhar nessa direção de mudar o meu entorno, de acessar pessoas diferentes, de me expor a coisas diferentes, de investir mais em mim, de leituras, de imersões, de terapia e tudo que eu achasse que era necessário para realmente fazer essa desconstrução do eu limitado e pequeno e temeroso que tinha ali, para eu construir uma outra pessoa mais capaz de avançar. Na verdade, a capacidade já estava ali, né? Só estava escondida. Era eu que não enxergava essa capacidade. Eu colocava ali um monte de paninho para não deixar essa potência. Assim, tem vários autores, tipo Napoleão Hill, tem Carnegie, né? Carnegie, que você gosta bastante. Eu odeio né? Carnegie. E o Carnegie.
eles trabalham muito essa questão, né? De você primeiro reformular sua mentalidade, sua mente. Autoconfiança. E ao mesmo tempo, uma coisa que você falou aí, mudar seu meio, né? Porque assim, às vezes a gente é muito influenciado na nossa forma de pensar pelo meio que a gente está, né? E às vezes, eu quero empreender, eu preciso buscar alguém que já empreendeu, eu preciso conversar com pessoas que estão empreendendo, ou que tem, principalmente pessoas que tenham sucesso empreendendo, né? Até acho que foi esse o fator que a gente fez o Zoom Talk, sabe? É trazer pessoas aqui que possam contribuir de uma forma de pensar, tipo assim, ao mesmo tempo acabar com essa síndrome de impostor que estão dentro das pessoas terem mais essa questão, não, eu posso, eu consigo, eu vou. Sim. E aí que eu queria assim, entender assim, de você, por toda a sua experiência, da onde você saiu, assim, do ambiente que você saiu, você acha que essa reformulação do meio, das pessoas que você convive, ela é importante para você mudar o seu mindset, o seu jeito de pensar? Não tenho a menor dúvida disso. E assim, não sei que autor que é, nem se é algum livro que fala isso, mas dizem que a gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive, né? Então, os seres humanos, eles são como esponjas. A gente absorve o que está no nosso entorno e a gente não tem nada para fazer com respeito a isso. A gente vai absorver o ambiente. O que você pode fazer é modificar o ambiente para que você absorva coisas diferentes e que te levem para a direção que você quer. Então, essa escolha, ela precisa ser muito intencional. E aí eu não estou falando de, tá atraindo os amigos, tá isso, tá aquilo. Não, você está, na verdade, buscando o que é melhor para você, você está procurando se desenvolver e você vai manter um contato mais próximo, né? Tem aqueles amigos que às vezes vão caminhar junto contigo, às vezes não vão caminhar e a amizade vai continuar mesmo e tá tudo bem. Eu acho que a jornada ela é individual. É eu comigo mesmo. Isso. E ponto. Todo o resto é o resto. Isso. Né? Então, eu vou chegar lá. Se você vai, se quiser ir comigo, eu tô disponível para te acompanhar na jornada. Se você não quer ir comigo, até breve. A gente fala pelo Zap. Muito bom, muito legal, bom, muito legal. Muito importante. Você falou muitos desafios, né, tal. Mas com toda essa sua experiência, como que você enxerga a Ivonete lá atrás para hoje? O que mudou mais aí na sua vida? Cara, a Ivonete menininha deve estar muito orgulhosa da mulher que a Ivonete se tornou hoje, né? Porque eu ralei muito para ser quem eu sou hoje, de ter autoconfiança. E isso não é arrogância, não é prepotência. Às vezes a gente confunde muito essas coisas. E principalmente quando uma mulher, ela se empodera até certo ponto, ainda mais uma mulher preta, ferrou, né? Ela tá sendo arrogante, ela tá sendo prepotente e essas coisas. Eu acreditava nessas coisas também. Na verdade, é só um reflexo de como eu me enxergo hoje, né? E aí o mundo, até certo ponto, ele vê como eu me mostro. Se eu me enxergo pequenininha e me mostro pequenininha, vai ser assim. Então, eu preciso dessa desconstrução interna para avançar. Então, se a minha menininha olhasse um videozinho, que eu acho que as coisas, principalmente olhando do ponto de vista de empreendedorismo, a gente não pode olhar foto, tem que ser vídeo. Isso. Ela ia sentir bastante orgulho. Que eu tô bem orgulhosa da minha jornada que eu fiz nesses últimos 4 anos, assim, desde que eu tive a ideia da Vou Contigo, eu tive que me desenvolver demais. Porque senão eu ia ameaçar aquele negócio que eu achava achava não, né? Que é meu propósito de vida hoje, é tocar Vou Contigo, fazer ela acontecer. E eu não queria isso. Então, eu falei, vamos se desenvolver, querido. Vamos aprender a falar em público, vamos matar sua impostora, vamos ler livro, vamos fazer gestão de tempo, vamos fazer o que precisar fazer, vamos se envolver com o ecossistema para que esse desenvolvimento acontecesse. Então, existe jornada do negócio, existe jornada, a gente fala de founder, né? Que é o do empreendedor, que é do empresário. E essa jornada aqui, ela foi árdua, foi bem difícil por conta do histórico, mas agora eu estou em melhores condições de fazer a jornada do negócio e fazer ele dar certo com mais probabilidade. Assim, o legal assim que a gente vê na Vou Contigo, você até falando sobre a empresa, a gente vê muito propósito envolvido no negócio, e é algo assim que a gente enxerga em empresas que são empresas de sucesso, assim, que a gente vê muito claro aquele objetivo, sabe, de minha empresa ela faz isso, o propósito é esse.
E aí que eu quero entender. Hoje eu acredito que eu vou contigo. Você tem uma caminhada com ela para ampliar esse número de pessoas. E eu queria entrar um pouquinho nessa questão do que você pensa hoje como cultura de empresa e como que você transportar esse propósito expandindo o negócio. Como que você imagina isso para Vou Contigo? Tá, tem só um comentário sobre isso. Tem um livro do Simon Sinek, que é um autor que eu amo. Ele fala comece pelo porquê, né? Então, quando a gente olha grandes marcas, elas sempre começam do porquê, depois o como, depois o quê. O produto que elas entregam lá para a sociedade é a última coisa, né? E aí, como esse propósito é muito claro para a Ivonete, é relativamente simples de eu transmitir esse propósito para outras pessoas. E esse propósito precisa ficar claro para outras pessoas também, né? Então, cada colaborador que entra, hoje eu só tenho uma colaboradora, mas os motoristas que são parceiros da Vou Contigo, eu faço questão de falar o porquê que a gente faz as coisas, né? Então, eu envolvo as pessoas gostam de serem envolvidas nas coisas e as pessoas gostam de trabalhar por um motivo também. Nem sempre elas pensam sobre isso, mas quando elas pensam um pouquinho, ou você fala, olha, você vai fazer isso aqui, mas não é só um café, é por um motivo maior. Tem uma historinha que fala assim da NASA, que o cara falava assim que a dona que serviu o café, ela estava ajudando o homem a ir para a Lua. Ela estava envolvida no processo. E a entrega dessa pessoa é muito melhor. Porque ela sabe exatamente por que ela está fazendo aquilo. Então, eu acho que essa questão de cultura de empresa é um dos maiores desafios. Eu tenho alguns colegas empreendedores que eles estão num momento de crescimento bem acelerado. Eles falam, Ivonete, é difícil pra caramba. Mas eu acho que começa de estar muito claro para o empreendedor, para quem ele o líder do negócio, para que isso seja difundido aos poucos. E aí é um trabalho de formiguinha e consistente. Não é eu só falar, mas não fazer. Então, eu preciso ser clara, a responsabilidade do comunicador é minha, mas eu preciso tomar ações que mostrem claramente, de novo, que o propósito é aquele, né? E assim a gente vai contaminando as pessoas, na minha opinião. Com certeza. Eu acho que é bem isso mesmo, assim. Eu acho que o empreendedor, a pessoa que criou aquilo tudo, ela tem que conseguir transmitir isso de uma maneira muito clara para o seu colaborador ali, ou para a pessoa que te ajuda, né? Os propósitos dessa empresa, né? Sim. E aí eu queria entrar até nessa questão do tempo. Porque, assim, a gente vê hoje se fala mais de empreendedorismo, acho que os jovens estão buscando mais isso, mas ainda, como você falou, a informação talvez não chegue tão clara assim, né, para eles ainda. Como se você tem muita gente falando bonito, mas não fala a linguagem. Principalmente para o pessoal, talvez, de bairros mais de periferia e tal. Que é a maioria, né? Que é a maioria. Que querem sair dessa situação, né? Que querem, às vezes, galgar uma coisa mais na vida e tal. E aí ficam nessa. Só que tem muitos jovens que começam pensando já, vou fazer, vou acontecer, já vou ficar rico daqui 2, 3 anos, já mudei de vida, tô com minha, a Porsche, que eu gosto hoje, né? Sim. Uma Porsche, uma BMW e tal, tô cheio de ouro, né? Coitado. Eles pensam muito assim, sabe? Eles acham que as coisas são no estalar de dedos, né? Até já contei essa história aqui do bambu chinês, eu acho que você conhece a história do bambu chinês. Não, quero escutar, inclusive. O bambu chinês, você planta ele, né? E ele, durante um período de 5 anos, ele não cresce. Ele cresce um pouquinho, e fica daquele jeito. Passou esses 5 anos, ele, no outro ano, ele já cresce uns 14 metros. Paf! Enorme. Só que você vai olhar a raiz dele, durante esses 5 anos, a raiz dele foi se estabelecendo. E ela é enorme, ela é maior do que esse pé que cresceu depois. Ou seja, às vezes a gente olha tanto para o que as pessoas possam ver, tipo assim, as conquistas, sabe? Hoje eu tô bem, hoje a Ivonete tá bem, a Ivonete olha, tá o carrão da Ivonete, olha não sei o quê. Mas não vê a raiz que
Que a Ivonete teve que... Tá lá, ó. Tá lá, todo aquele processo, né, que passou. Que o processo. Então, a história do bambu chinês é mais ou menos essa. Muito legal. Eu acho que a juventude hoje, os novos empreendedores, você tá na sua fase, né, Everton? Ou menos que você, né? Menos que eu. Everton também é empreendedor. E eu vejo que a questão do imediatismo, da vontade, não sei se isso também é fruto da questão da comunicação hoje, da questão das redes sociais, que tudo se vê, né, muito rápido e tal. Mas eu vejo que hoje existe um imediatismo muito grande sobre as coisas, e ninguém quer esperar a raiz se estabelecer, desenvolver. E eu acho que, assim, formar hoje empreendedores que se preocupam primeiro com o que você fez, procurar uma entidade como o Sebrae para estruturar o negócio, para entender, para formar, hoje é um papel principal, né? Eu até queria, entrando nisso, nessa sua experiência. Como que foi participar desse programa de aceleração de empresas do Sebrae? Como é que foi para você? O que ele te ajudou no seu negócio? Tá. O programa de aceleração do Sebrae e vários outros, que a pessoa é bem louca, e eu desenvolvi um negócio durante a pandemia. Então, eu tinha muita sede de conhecimento, eu não tinha know-how nenhum para desenvolver o que eu estava fazendo, porque eu saí do ramo de beleza e caí no universo de startups, que era um outro mundo paralelo. Então, eu tinha muita sede e zero conhecimento. Então, o que eu fiz? E zero network também, não conhecia ninguém desse universo. E aí, como a gente estava na pandemia, eu aproveitei para acessar programas de acelerações nacionais. Então, eu fiz 5 acelerações de negócio em 16 meses. Não recomendo para ninguém, quase fiquei doida, beirei um burnout, uma exaustão, né? Não é o recomendável. Mas esses programas, eles me deram aquela base que eu precisava de enxergar o grosso do negócio mesmo, né? Dos setores que tem que ter numa empresa, para onde eu preciso olhar, que eu preciso de olhar para o marketing, que eu preciso olhar para o jurídico, que eu preciso olhar para a sociedade, tomar cuidado com isso, que eu preciso cuidar do meu financeiro, que eu preciso fazer uma boa gestão de pessoas. Toda essa visão eu não tinha, porque no meu empreendedorismo anterior era muito mais simples. Então eu não tinha essa demanda que o negócio que eu estava construindo tinha. Precisaria, na verdade, né? Então, a aceleração do Sebrae, ela me ajudou a ter essa visão macro do que era ter uma empresa, de para onde eu precisava estar atenta em todos os momentos, no final do dia, né? Precisava pôr atenção aqui, precisava olhar isso, aquilo, e pegar aquela ideia, que era só uma ideia realmente, e formatá-la de um jeito que era negócio. Como que eu ganho dinheiro com isso? Que ideia tem... Uma bacia tá 1 centavo, né? Vale nada. Como que eu pego essa ideia e transformo ela em um negócio que é rentável, que vai se sustentar no decorrer do tempo? Então, as acelerações, elas me permitiram fazer essa construção. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia essa construção de enxergar toda a visão macro do negócio, eu aproveitava para criar o meu network, saciar a minha sede de conhecimento e reduzir a minha impostora, que estava ali falando que eu não ia dar conta. Eu falava, eu dou conta, cara. E aí, partindo agora pro programa lá que você participou na TV Globo, o Ayrton citou no seu currículo aqui, que é o É de Casa, que é um reality show para empreendedores. Como que surgiu isso para você? Cara, foi uma jornada incrível. Onde começou essa jornada, né? Então, teve a Expo Favela Mato Grosso, que foi em julho do ano passado. E aí, teve 60 empreendedores que expuseram seus negócios ali. Eu fui uma dessas expositoras que participou. E dos 60 empreendedores, 10 ficaram entre os top 10, né? Foram eleitos e eu estava na lista dos top 10. Esses top 10 foram para São Paulo, para a Expo Favela Nacional, que aí reunia 10 empreendedores de 22 estados. Então, a gente estava em 220. Lá eles fizeram uma seletiva de top 25. Aí ficou a Vou Contigo e uma outra startup aqui do Mato Grosso, que é a Maker, que é a do Yuri. Eles ficaram entre os top 25, aí a gente apresentou um pitch para uma banca. A gente tinha 3 minutos para vender o nosso negócio ali para a banca. E aí, desses 25, saíram os top 10, que foram as pessoas que participaram do reality show. E eu fiquei nos top 10 Brasil. Foi uma experiência extraordinária, assim, de
engrandecimento enquanto pessoa, de falar, cara, você dá conta, tá vendo onde você tá chegando? Não é coisa da sua cabeça, você pode realmente conquistar tudo que você quiser, né? Então, esse trabalho interno, de novo, foi muito importante. Conheci empreendedores incríveis, com jornadas de vida muito inspiradoras, pessoas que lidaram com os desafios, assim, mais absurdos, e conseguiram contornar e dar a volta por cima, assim. Então, foi realmente muita inspiração. E aí, no final de tudo isso, a gente apareceu na TV Globo. Oiê, tô na Globo. Legal, né? Aí, o reality show, ele teve 3 episódios, né? Teve o primeiro episódio apresentou o time 1. Esses 10 foram divididos em 2 times, né? Só para esclarecer para as pessoas. Foram divididos em 2 times, e cada time ficou com 5 pessoas. E cada empreendedor tinha ali 2 minutos para vender o seu peixe para uma banca, que estava, inclusive, a Luísa Trajano. Caramba. Então, era uma puta de uma responsabilidade, sim, né? E aí que eu queria entender, assim, de você, pensando na Ivonete lá, com a síndrome de impostora, às vezes com aquelas dúvidas sobre si mesma, né? Sobre se consegue ou não, se pode chegar lá. Quando você se vê ali num programa de nível nacional, tendo a oportunidade de conhecer empreendedores de nível nacional, como que formou a cabeça? Assim? Que você... Ela teve que ir embora, né? Tipo, ela falou, querida, tá na hora de você ir embora, pode partir. Então, neste momento eu tô muito bem comigo mesmo, né? E é recente isso, né? Então, assim, a impostora, ela foi perdendo lugar. E por que eu falo muito disso? Porque muitas pessoas não têm consciência disso. E é um problema extremamente comum. E eu percebi que quanto mais eu falo dela, mais ela diminui. Uhum. Porque ela quer agir às escondidas. Então, quando eu vou lá e jogo um holofote na cara dela, aí ela dá uma encolhidinha, né? E a minha ideia é realmente matar ela. Então, assim, todo esse processo fez ela desaparecer. No momento, ela não tá comigo, não. Porque a vida da gente ainda é uma montanha-russa, né? É cheia de altos e baixos e tal. E às vezes, talvez que a gente está num momento mais baixo, né? Acontece alguma coisa que às vezes não estava dentro do planejamento. O impostor vem, né? Eu sabia. Sempre soube, né? Falei pra você eu sabia que ia dar errado. Assim, a gente escuta muito de empreendedores, assim, eles falam muito isso, sabe? Assim, de que você tem que ter a mentalidade forte, principalmente quando você está em baixa, né? Precisa. Resiliência, eu acho que é uma característica extremamente essencial para o empreendedor. Ou você desenvolve a resiliência e a inteligência emocional, eu acho que são as 2 características mais essenciais. De aguentar a porrada, Sim. E de aprender a lidar com as suas emoções, porque é uma montanha-russa o tempo todo. Você tá mega feliz, de repente você tá lá no fundo do poço, e de repente você tá super feliz de novo, né? E aí, se você não souber lidar com tudo isso, você pira o cabeção, né? Uhum. Ou você pira o cabeção ou você desiste. Uhum. Então, quem começar a empreender, eu acho que é fácil. Eu posso começar a vender bolo amanhã e estou empreendendo. Mas se manter na jornada, acho que é complexo e demanda desenvolvimento. E aí, na minha visão, precisa de um porquê. Exato. Porque se você não tiver um porquê para empreender, cara, vai assinar uma carteira de trabalho, vai fazer um concurso e vai ser feliz desse jeito. Uhum. Porque, na minha visão também, empreender só por dinheiro é muito caro. Uhum. Eu não faria isso. É onde eu acho que assim, a gente queria chegar, assim, porque o empreender sem um propósito, sem ter um porquê, ele tem até uma frase que fala assim, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, porque você vai conseguir, né? Porque, e aí às vezes talvez aquilo que você faça sem muita vontade, sem muito propósito, fazendo simplesmente por causa do dinheiro, talvez você chegue naquele ponto, consiga o dinheiro, mas fala, poxa, o que eu tô fazendo, né? Mas aí tá naquele buraco, né? No final das contas, tá aquele buraco. E assim, como é uma jornada bem, bem difícil, assim, sim, a gente abre mão de algumas coisas. Sim. A gente não consegue ter tudo. Então, sim, a gente faz renúncias, né? Aí, quando você olha pra trás e fala o tanto de coisas que eu renunciei pra isso aqui. Exato. Né? Aí é frustrante, né? E a gente não volta no tempo pra consertar as cagadas da vida, né? Porque assim,
o dinheiro que você ganha, ele veio através do tempo que você se disponibilizou para ele. Sim. Né? E o tempo não volta. Não, é o nosso bem mais valioso, né? Uhum. A nossa moeda mais cara. Você não consegue acumular, você não consegue usar depois. Não, vou deixar aqui de crédito. Não existe. É 24 horas, acabou, próximo 24 horas, né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria em como a gente utiliza esse tempo, no que a gente está investindo a nossa energia. Sim, até falo muito assim, o que a pessoa diz, mas Marcelo, esse trabalho é rápido, é 3 dias só, né? Só que às vezes você não tá muito afim de fazer aquilo lá, simplesmente não faz, porque vai falar 3 dias para uma pessoa que tá numa UTI, se é muito tempo ou não, né? Ou vai falar no cara que tá à beira da morte ali, se ele não queria ter mais 3 dias. Então, assim, acho que o tempo é algo que a gente não tem como mensurar. E por isso, você fazer algo com propósito, com vontade, né? Aqui mesmo na Zoom, né, a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente faz o que a gente ama. A gente podia estar em outro... em termos financeiros, você poderia estar em outro lugar ganhando até muito mais. Mas só de acordar e falar, não, eu tô indo pra lá, um lugar que eu gosto, um trabalho que eu gosto de fazer, já muda tudo, né? Já muda tudo. Muda tudo. E, Ivonete, pra gente... finalizar aqui, eu queria entender o seguinte, aonde você quer chegar com a Vou Contigo? Eu sou abusada, né? Vocês sabem. Eu falo que a Vou Contigo, ela nasceu para ser global. E por que eu falo disso? Porque a gente está falando de necessidades crescentes de uma parcela da população que só vai aumentar. Então, a gente vive hoje o envelhecimento da população e é considerado um fenômeno porque nunca houve tanta gente velha no mundo, simples assim, né? Alguns anos atrás, a expectativa de vida de um brasileiro, por exemplo, era de 42 anos. Hoje a gente está quase 80. E com os avanços da ciência, da tecnologia, existe a possibilidade de que esses anos se estiquem um pouco mais. E essa parcela da população, ela tem desafios muito específicos. Não é o que as pessoas idealizam. As pessoas têm muitos estereótipos em relação à velhice e associam a velhice só ao que é ruim e não se restringe a isso. Tem o seu lado bom também, mas tem necessidades específicas como toda e qualquer fase da vida. Então, um bebê tem necessidades que a gente só vai ter naquele período, o adolescente tem outra, a vida adulta tem outra, e a velhice tem outras necessidades, né? E hoje, a Vou Contigo, ela entrega a mobilidade, que é um desafio para essa parcela crescente da população. Mas a gente entende que existem outras necessidades e a gente quer avançar junto com essas outras necessidades, supri-las. Então, por isso que eu digo que a gente nasceu para ser global mesmo, porque 25% da população mundial vai ter mais de 60 anos até 2050. Então, precisa de negócios olhando para essas pessoas. E eu acredito que negócios com propósito, eles engajam muito mais e eles têm muito mais chance de dar certo e realmente ter essa capilaridade toda que eu estou olhando. Ai, cara, muito legal. Legal, isso, muito bom, hein? Cara, então, Ivonete, muito obrigado por você ter vindo aqui no Zoom Talk. Foi um bate-papo, assim, acho que vai ajudar muita gente. Sim, com certeza. Que está assistindo esse podcast, muita gente que vai se identificar com você, com a sua história, com os seus propósitos. Eu acho que é algo realmente foi um podcast realmente para auxiliar alguém a matar a sua impostora. Vamos matar ela, né? Vamos lançar essa hashtag nas redes. Exato. Mata impostora. Mata impostora. Mas é importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa, igual você falou, né, não se vê nesse lugar de empreendedor. E às vezes quem vai estar assistindo vai se identificar muito com isso. E a impostora, ela não aparece só quando a gente empreende, não. Ela aparece o tempo todo no mercado de trabalho, tradição do CLT, no funcionalismo público, relacionamento, gente. Ela domina a vida da gente, né? No final das contas, é isso. Sim, com então, certeza. ela precisa ser colocada no lugar dela mesma. Obrigado, Ivonete, por ter vindo aqui no Zoom Talk. Deixa agora para as considerações, né? Se você quiser deixar algum recado. Eu quero agradecer pela oportunidade. Foi realmente um bate-papo super gostoso, super descontraído. E um incentivo para as pessoas, para elas ressignificarem envelhecer. Então, a gente olha lá para a velhice e vê tanto de coisa ruim, mas tem tanta coisa legal. A forma como você enxerga a vida, a sua maturidade, como você investe o seu tempo, o quanto você coloca a opinião alheia no devido lugar. Conforme você vai envelhecendo, você vai adquirindo essa visão.
Então, ressignifica o envelhecer, acredita em si, olha para dentro sem medo de ser feliz. Vai ver umas coisas feias também, faz parte do processo, mas também é bastante libertador. Então, ative seu superpoder e ressignifica o envelhecer. Isso aí, pessoal. Legal, hein? Pessoal, e para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Né? Acho que esse podcast vai servir para muito. Então, assista ele. Não assista uma vez, não. Assista umas duas, três vezes. Porque eu acho que vai fazer muito sentido para você, para ajudar muito na sua vida, na sua trajetória como empreendedor, né? E é isso, Albertinho. E o último recado? Se você chegou até aqui, ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, né? Comente, compartilhe esse conteúdo. Não se esqueça de deixar seu comentário, é muito importante. Eu gosto de responder os comentários aqui. Eu também gosto, gente. Comenta lá que o Everton vai responder você. Vamos responder você. E assim, dizer que se você está pensando em empreender, não pense muito, arrisque, né? E é isso, né, Marcelo? Hoje eu escutei uma coisa assim, acho que para um empreendedor, para a pessoa se tornar empreendedor, às vezes falta só a ação. A ação, exatamente. Né? Só isso. Pessoal, obrigado e até o próximo cast. Até. Tchau, tchau.